Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 5 de julho de 2024, vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso O que é o Espiritismo, obra da FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Lembrando que esses livros da coleção da FEESP, né, o que é o Espiritismo, curso básico 1, 2, são aí referência para iniciantes, para pessoas aí que estão se aprofundando no Espiritismo, para que tenham conhecimento aí geral, né, da doutrina espírita, e para que depois se aprofunde, né, com a continuidade dos anos, que vai estudando, né, cada item, cada obra da codificação espírita e livros complementares. No último vídeo, né, nós tratamos da aula 3, o Evangelho no Lar. Hoje nós vamos para a parte B e vamos tratar do valor da prece, né? O título é O Valor da Prece. Trouxe meu café, que não pode faltar, e vamos dar início ao nosso estudo. Vamos lá. Relata-nos o espírito Humberto de Campos que certa feita Pedro perguntou a Jesus: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Isso está na obra Boa Nova, capítulo 28. Então vamos lá, Humberto de Campos, né, quando esteve encarnado, ocupou aí a cadeira da Academia Brasileira de Letras, era um grande escritor, né, referência, e depois de desencarnado, fez esse trabalho aí de editar várias obras. Uma dessas obras aí clássicas dentro da doutrina espírita é Boa Nova, que mostra mais ou menos os bastidores dos apóstolos em conversações com Jesus, que é o caso aqui, né? Então aqui tem um relato, né, de uma pergunta que Pedro fez a Jesus, né, e que foi respondida pelo mestre, né? A pergunta seria a seguinte, né? Mestre, como deveremos interpretar a oração? E Jesus respondeu, elucidando, né, que a oração deve constituir o nosso recurso permanente, né? Um intercâmbio permanente com o alto, de comunhão ininterrupta com Deus. Então deve ser usada aí rotineiramente. Existem algumas culturas, né, religiosas, principalmente do Oriente, o Islã faz bastante isso, né? Os muçulmanos, que eles rezam, né? Tem orações aí durante o dia, né? Em determinadas horas. Quando você vai ler lá o Nosso Lar, que nós estamos estudando também, né? Nós vemos que essa também é uma prática rotineira lá da colônia Nosso Lar, que com certeza deve ser de outras colônias e esferas mais altas. Então veja bem, né, que algumas religiões, né, todas elas têm, né, ideias importantes. Os muçulmanos parece que percebem isso, às vezes melhor do que outras doutrinas, muitas vezes, né, que usam esse recurso de intercâmbio ininterrupto, parece que mais claramente, ok? Embora, né, nós vamos ver lá na frente, que nem sempre isso precisa ser algo assim, né, público, ok? Embora no Nosso Lar, lá eles se reúnem, né? Isso é relatado lá na obra do André Luiz, em determinada hora lá do dia, e fazem ali uma prece coletiva, ok? Envolvendo aí os sentimentos e os bons pensamentos. Kardec esclarece que as condições da prece foram definidas por Jesus nas seguintes passagens. Uma citação, né, que está em Mateus. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento, e fechada a porta,
orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E quando orardes, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lo peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Então aqui Jesus, né, dizendo para que nós não oremos igual os hipócritas, né, que gostam de orar de pé aí nos templos, no meio da rua, né, para serem vistos pelos homens. Ele diz, Jesus, que esses já receberam a sua recompensa, né? Mas que nós devemos entrar no nosso aposento, fechar a porta em segredo, né? Entrar em intercâmbio com o nosso Pai, ok? Que aí nos dará a paga, né? Nós vamos ver que essa paga aí nem sempre é o que a gente quer, né? E não falar muito, né? Como os gentios, por exemplo, faziam, né? Jesus dá esse exemplo, intentando que por muito orar serão atendidos, né? Então, para a gente não se parecer, né, com determinados indivíduos ou civilizações que usavam, né, dessas práticas aí que Jesus adverte, né, que não está numa postura correta. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Isso está em Lucas capítulo 18, versículo 9 e 14, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 1 e 3. Essa passagem é bastante conhecida, né, de Lucas. Então aí a comparação aí dos 2 homens, né, um fariseu e outro publicano. O fariseu lá que começou a fazer a sua oração, né, se orgulhando, né, de não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e como não ser igual o publicano ali, ok? Aí dizendo que ele jejuava 2 vezes, pagava o dízimo, né, e o publicano ali demonstrando toda a sua humildade, né, no início da sua prece. Então Jesus ali diz, né, que na verdade o publicano, né, que se humilhou é o que será exaltado, né? Ao contrário do fariseu, né, que se exaltou e será humilhado. Então essa passagem é bastante conhecida. O que podemos tirar de lição dessas 2 passagens? Que a prece não deve ser motivo de exibição, mas sim que a façamos sem afetação e em segredo. Deve ser feita com simplicidade, sem muitas palavras, pois não será pelo palavreado que seremos ouvidos, mas sim pela sinceridade com que é realizada. Não devemos também orar com o coração cheio de ressentimento contra alguém. Devemos perdoar todo o mal que, porventura, alguém tenha nos feito, pois como pedirmos perdão a Deus pelos nossos erros, se ainda não perdoarmos o nosso próximo? A prece agradável a Deus é aquela que é sincera, fervorosa, proferida com fé, humildade e sempre caridosa com o próximo. Aqui tem uma síntese das 2 passagens que nós estudamos, né? Vou relembrar, né? Que a prece não deve ser motivo de exibição, que ela deve ser feita sem afetação, em segredo, deve ser feita de forma simples, sem muitas palavras, né? Deve envolver o coração, o sentimento, não ter esse ressentimento contra ninguém, né? Porque como nós vamos pedir aí para nos perdoar se nós tivermos alguma coisa contra alguém, né? Devemos perdoar todo o mal que alguém nos tenha porventura feito,
para podermos pedir perdão a Deus das nossas faltas. E encerra aí que a prece agradável a Deus é aquela que é sincera, fervorosa, que é proferida com humildade, fé e sempre caridosa com o próximo. Por que devemos orar se Deus conhece todas as nossas necessidades? Será que podemos modificar o andamento dos fatos com a oração, já que Deus a tudo provê? Kardec explica que mesmo que o universo seja regido por leis naturais e imutáveis e que Deus não as muda segundo os nossos desejos, daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 6. Somos senhores de um livre-arbítrio relativo para dele fazermos uso e tomarmos iniciativa. Se Deus dotou-nos de raciocínio e inteligência, foi para que deles nos servíssemos, assim como da vontade para querermos e da atividade para a ação. De nossa iniciativa originam-se acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Deus pode conceder certos pedidos sem violar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, isso sempre dependendo do seu consentimento. Veja que aqui o comentário de Kardec, né, bastante lógico. Vamos entender isso melhor, né? Então começa, né? Porque nós devemos orar a Deus se Deus conhece as nossas necessidades, né? Uma questão aí Kardec coloca. Será que nós podemos mudar o andamento das coisas com a oração, né? E já que um dos atributos de Deus é onisciência, né? Então ele sabe de tudo, porque nós vamos pedir, né, na oração. Aí Kardec explica, né, que as leis aí são perfeitas, as leis naturais são imutáveis e que Deus não pode ficar mudando os nossos desejos, né? Até porque se fizesse isso não seria mais perfeito. Mas daí nós temos uma margem de livre-arbítrio, né? Então, quando você estuda as obras espíritas, logo se percebe o quê? Que o livre-arbítrio, muitas vezes, ele é relativo, né? Ele é como se fosse um aquário, né? Uns têm uma margem de liberdade maior, outros menor. E dentro dessa margem é que as modificações aí, é que essas alterações que são colocadas aqui dentro da oração, são permitidas por Deus, né? Mas nada que altere, né, substancialmente as leis naturais, né? Então é deixada ali uma margem para a vontade, para a boa intenção, para o mérito, esforço do espírito, que mudando muitas vezes de rumo, né, tem alguns benefícios, né? O amor cobre a multidão de pecados, por exemplo. Vamos supor que um espírito necessitasse passar por uma prova duríssima, mas com o trabalho, mas com a boa vontade, ele vai com amor, né, cobrindo essa multidão de pecados. Não que vai se livrar totalmente do débito, né, mas pode atenuar. Então isso, numa oração, sendo pedido, e Deus, né, entendendo que a pessoa tem mérito, tem crédito para ter um atenuante, isso acontece. É mais ou menos essa ideia que é explicada aqui, né? Somos senhores de um livre-arbítrio relativo, para dele fazermos uso e tomarmos iniciativas. Então, Deus deixa uma margem para a nossa vontade, né? Autonomia, dotou a gente com raciocínio, inteligência, que são algumas faculdades aí do espírito, né? De nossa iniciativa, originam-se acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade. Então, não há um determinismo fatalista, né? Há sempre o livre-arbítrio aí que pode modificar algumas situações, dentro da margem de possibilidade. Deus pode conceder certos pedidos sem violar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Isso sempre dependendo do seu consentimento, né? Vale lembrar a citação de Kardec, né? Daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande, né? Então não é nem totalmente a fatalidade, o determinismo, então nem totalmente o livre-arbítrio absoluto, né? Há um equilíbrio
entre essas duas situações. Mas basta pedirmos para que nosso desejo seja realizado? Certamente que não. Invariavelmente obteremos respostas para as nossas súplicas, porém a concessão nem sempre vem de acordo com o que almejamos. Ou melhor, é a imperfeita compreensão que temos de nossas verdadeiras necessidades que nos leva a concluir, erradamente, sobre a não satisfação dos nossos pedidos. Que é importante, né, também. Não basta só pedir para nós sermos atendidos, né? Muitas vezes, né, todas as vezes nós obteremos respostas, certo? Mas nem sempre a concessão do pedido vem de acordo, né, com a nossa ideia inicial, porque muitas vezes nós estamos equivocados no nosso pedido, né? Vamos lembrar que quando encarnados, nós estamos com a consciência aí do encarnado, né? E muitas vezes, algumas coisas que pedimos nem sempre será para o nosso benefício, né, enquanto espírito. E aí muitas vezes aí se dá aquelas situações do não entendimento, né? Muitos até se revoltam de não serem atendidos de algumas coisas, né? A prece é um ato de adoração, fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 659. Então os Espíritos responderam a Kardec dessa forma, né? Que a prece é um ato de adoração, né? E que pela prece nós podemos, né, pensar em Deus, nos aproximar dele, nos comunicar com ele. E uma das coisas importantes aí, né, o tríplice aspecto da prece, né, que nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer, né, as três coisas aí. Muitas vezes nós só pedimos, pouco agradecemos, ou ficamos, né, em louvores apenas, e às vezes esquecemos de agradecer. Devemos orar no começo e no fim de cada trabalho, no começo para elevarmos nossas almas e atrairmos os espíritos esclarecidos e bons, e no fim para agradecermos os benefícios e ensinamentos que houvermos recebido. Então, em todo trabalho, né, mediúnico, muitas vezes espírita, nós devemos orar no começo, né, no final, e também isso serve para o nosso dia a dia, né? A prece da manhã, quando vamos começar a trabalhar, outra no meio do dia, né? Outra à noite. Seria interessante adotar esse hábito de coração, né? Seja a nossa prece singela, curta e realizada em silêncio, muito mais um transporte do nosso coração do que uma fórmula decorada. O que importa é o nosso pensamento firme. E para ser eficaz, não deve ser uma recitação proferida de maneira mecânica, mas sim um ato de vontade capaz de atrair as boas vibrações do plano espiritual e as radiações do divino amigo, né? Que a prece seja singela, feita em silêncio, né? Com sentimento, atenção, né? Que tenha um pensamento firme, não se distraindo, né? Não pode ser uma recitação, né? Que muitas vezes não tem o sentimento envolvido, né? Se torna algo mecânico. E isso, né, é um ato de vontade e atrai a simpatia dos bons espíritos, com certeza. A prece deve ser improvisada de preferência, porque assim a preocupação com o que estamos dizendo prende a nossa atenção e favorece nossa ligação com o alto. A prece de improviso, né, feita ali no coração, retém mais nossa atenção, nós acabamos prestando mais atenção, né, do que aquela decorada que vem da memória apenas. A prece não nos livrará das provas que devem ser o meio da cura de nossos males morais, mas nos fortalecerá o ânimo como uma preparação para enfrentarmos as dificuldades. Então a prece aí não vai tirar, né, as nossas dores, mas muitas vezes vai retirar o desespero, ok? Não vai livrar nós das provas, mas vai nos fortalecer, né, moralmente, energeticamente, para que nós darmos continuidade ao enfrentamento das dificuldades, né? Que há sempre dificuldades quando estamos encarnados, né? Nós passamos aí pelas vicissitudes da vida, que as vicissitudes, na maior parte das vezes, são a perda de controle de algumas situações, né? Então todos estão sujeitos a essas vicissitudes. E a prece muitas vezes ajuda, né, nesse enfrentamento. Vamos para o final agora, né?
Jesus deixou-nos um modelo de prece concisa que resume todos os nossos deveres para com Deus. A oração dominical ou do Pai Nosso. Como nos diz Kardec, encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido de coisas necessárias à vida terrena e ao princípio de caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2. Kardec comentando, a questão da oração dominical ou do Pai Nosso deixado por Jesus, Diz ele que é uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, e também serve para a gente pedir as coisas necessárias à nossa vida terrena e para nos dar abertura para sermos aí um discípulo, da caridade ensinada por Jesus. Meditemos em torno dessas palavras. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, ou no plano espiritual, santificado seja o teu nome. Honrado, seja o teu nome. Venha o teu reino de justiça, glória, misericórdia, Seja feita a tua vontade na terra e não a nossa, como nos céus, nos planos espirituais também. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas ou débitos ou equívocos, como também nós perdoamos aos nossos devedores, ou aqueles que são, devedores nossos, entre aspas, se nós olharmos aí pela versão da contabilidade, E não nos submeta à tentação ou às obsessões, entrando aí a visão espírita, mas livra-nos do maligno, do mal, ou do desvio, que às vezes livrar da gente mesmo, que é o mais perigoso. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Então aqui encerra, essa parte B da terceira aula. A bibliografia utilizada é a Bíblia de Jerusalém, Experiências à luz do Evangelho no Lar, de Maria Compre, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Humberto de Campos, que está no início da aula. E para finalizar, vamos às 3 questões de fixação que costumamos fazer, Fixação do aprendizado. A primeira pergunta, o que é a prece? Segundo Jesus elucidou a Pedro, a oração constitui o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Isso está em Boa Nova, capítulo 28, que nós vimos no início da aula. Segunda pergunta, qual a prece mais agradável a Deus? A que é realizada sem afetação, em segredo, deve ser feita com sinceridade e sem muitas palavras, deve ser sincera, livre de ressentimentos contra alguém, devemos perdoar. A prece agradável a Deus é aquela que é sincera, fervorosa, proferida com fé, humildade e sempre caridosa com o próximo. E a terceira pergunta, na sua opinião, qual o valor da prece? Essa é uma resposta mais subjetiva. A prece é um ato de intercâmbio com Deus, no qual podemos pedir, louvar e agradecer. É o canal de abastecimento da alma, de fortalecimento para as provas da vida. Ok? Então aqui encerramos a terceira aula, parte B, o valor da prece, Na quarta aula, parte A, nós vamos estudar o espírito e a matéria. Aula muito importante como todas as outras, Vamos ver o que é matéria, vamos ver o que é espírito, E fazer essa diferenciação. Assim sendo, agradeço a todos a presença, que possam dar um apoio para o canal, se inscreverem, compartilhar, comentar, nos acompanhar nos próximos estudos, com o livro do curso, para aqueles que puderem. E desejo a todos uma ótima noite. Até a próxima.